Meus amigos, se você quiser saber mais da Septuaginta, você está no vídeo certo. Bem-vindo ao canal do Peregrino.com. Sou Anderson Friend e nós estamos no volume 2, o segundo vídeo da nossa série A Jornada da Septuaginta, a história do texto sagrado, da tradução do hebraico para o grego. No vídeo anterior, nós vimos como a Septuaginta se tornou um campo de batalha entre cristãos e judeus. Mas com a chegada do final do século II para o século III, a situação se tornaria caótica, pois havia tantas revisões e cópias diferentes da Septuaginta e do texto grego e de recensões e traduções da própria Septuaginta e suas versões, que a situação começava a ficar caótica. Além disso, havia saturação das traduções judaicas do hebraico para o grego, como a gente havia falado no vídeo anterior, as traduções de Áquila, Teodócio e Símaco, que tinham por objetivo saturar até eliminar a Septuaginta, e aparece uma figura central do cristianismo, uma figura central ímpar e praticamente inigualável, Orígenes de Alexandria. Nesse cenário em que as traduções gregas de Áquila, Teodócio e Símaco já haviam ganhado corpo e já haviam meio que se tornado padrão dos judeus, nesse período haviam vários embates e discussões e debates entre cristãos e judeus. E Orígenes aparece para produzir talvez a maior obra acadêmica já feita antes da prensa de Gutenberg. Por que eu digo isso? Orígenes confeccionou um texto chamado Hexapla, em que tinha 6 colunas. E nessas 6 colunas nós teríamos uma coluna para o texto hebraico, escrito em hebraico consonantal, uma segunda coluna para a transliteração do texto hebraico para o grego, assim estaria o texto hebraico vocalizado para o texto grego, e vocês vão entender a importância dessa segunda coluna de Orígenes, porque muitos dizem que Orígenes, ao confeccionar a Hexapla, ele estava tentando adequar a Septuaginta a um texto hebraico que já era normativo da época. Mas parece que não. E eu vou mostrar isso para você por causa da segunda coluna. Já a terceira coluna tinha a tradução do hebraico para o grego de Áquila. A quarta coluna, a tradução do hebraico para o grego de Símaco. A quinta coluna, uma versão da Septuaginta já com algumas modificações, mas ainda era a Septuaginta. E a sexta coluna, a tradução do hebraico para o grego de Teodócio. Nesse período, os cristãos precisavam estar municiados de condições de ter diálogos, debates com os judeus. Os judeus já começavam a acusar o cristianismo de ser uma religião falsa, usarem Jesus como uma pessoa que o judaísmo não poderia atestar, e uma série de outras questões que os judeus acusavam os cristãos nesse período. Orígenes, ele tinha que fortalecer os cristãos, por quê? Primeiro, os cristãos não eram versados em hebraico. Apesar de Orígenes ser uma pessoa que sabia muito de hebraico, isso não era comum entre os cristãos. Nem todos sabiam hebraico, como, por exemplo, Jerônimo, Orígenes e outros cristãos primitivos. Mas os cristãos tinham que estar em condições de ter as suas defesas apresentadas. E para as suas defesas terem um bom embasamento, a sua apologética, a sua discussão, o seu debate, o que Orígenes fez? Ele fez a Hexapla, e tornou a Hexapla um material também de ferramenta apologética. Há quem diga que Orígenes, como eu disse anteriormente, queria apenas normalizar ou colocar ou adequar a Septuaginta ao texto hebraico, que já era um texto hebraico normativo. Mas não. O que ele queria fazer, na verdade, era levar esse material para os cristãos, e os cristãos, diante desse material, saber lidar com os judeus. Por quê? Porque lembra, a segunda coluna é transliteração, não é tradução. Por que ele colocaria transliteração para o grego? Porque os cristãos sabiam grego. Não sabiam hebraico, mas sabiam grego. E como eles poderiam pronunciar as palavras que estavam em hebraico diante do seu desconhecimento da língua? Orígenes translitera. Ao transliterar, eles podiam pegar o trecho e narrar a transliteração usando o grego e assim fazer as pronunciações em hebraico. Foi, assim, genial essa atitude de Orígenes, porque ele passou segurança para os cristãos estarem em condições de combater as heresias judaicas e os judeus que queriam destruir não só a Septuaginta, mas o cristianismo. Vindo na sequência a terceira e a quarta coluna, Áquila e Símaco, Orígenes criaria a quinta coluna. Aqui que é importante você prestar atenção. Presta atenção que até o final desse vídeo você vai entender por que a Hexapla foi importante para a defesa da fé cristã na época.
Quando chega na quinta coluna, o que Orígenes faz? Ele pega a Septuaginta e, quando ele percebe que tem um texto, ou que tem parte do texto no hebraico ausentado na Septuaginta, o que ele fazia? Ele usava um sinal que mostrava, por meio desse sinal, que aquele texto estava contido no texto hebraico e não na Septuaginta. Mas ele escrevia nessa Septuaginta da quinta coluna. Mas como que ele escrevia? Quando ele encontrava algo que estava no hebraico e não estava na Septuaginta, ele pegaria uma das 3 traduções. Lembra aquelas 3 traduções judaicas do hebraico para o grego? Áquila, Teodócio ou Símaco. Ele escolheria a que fazia mais sentido, ou a melhor tradução, na opinião de Orígenes, e colocava na Septuaginta da quinta coluna. E o que ele fazia? Ele colocava um asterisco para dizer: esse trecho está na versão hebraica, mas não na versão grega. Ele coloca um asterisco e um metóbolo. O que é um metóbolo? É um sinal, como você está vendo aí, um sinal de uma seta em diagonal para baixo, em diagonal inferior, para dizer aonde começa o texto e aonde termina. Então, daquele começo, que ele inicia com asterisco, até o metóbolo, ele diz: está no hebraico, mas não está na Septuaginta. Porém, quando ele encontrava na Septuaginta uma porção que estava ausentada no hebraico, ele usava um outro sinal diacrítico. Esse sinal é o óbelo. É esse sinal, como você está vendo aí. Pode ser tanto esse sinalzinho de divisão, como esse sinalzinho de menos. E aí ele marcava um óbelo e depois ele usava o metóbolo para dizer aonde acabou o trecho. Quando acontecia esse sinal, Orígenes estava dizendo: isso tem na Septuaginta e não tem no texto hebraico. Agora você imagina o cristão que não sabe nada de hebraico e precisava debater com os judeus, ou precisava defender a fé diante dos judeus da época. Ele pega a hexapla, vai na quinta coluna e pega a segunda coluna, faz ali a transliteração para poder fazer as pronunciações da palavra em hebraico, para fazer e dar voz à sua discussão. E quando chega na quinta coluna, onde ele precisa saber onde tem no hebraico e não tem na Septuaginta, e onde tem na Septuaginta e não tem no hebraico, para ele poder desenvolver a sua discussão, para ele poder desenvolver a sua defesa, para ele poder dizer: ó, vocês acrescentaram, ó, vocês removeram, Orígenes fez esse trabalho. Um trabalho espetacular, que prova que Orígenes quase que era um sobre-humano. Esse trabalho de Orígenes, ele colocou 6 versões de traduções do Antigo Testamento num livro, num volume. A quantidade de informação que Orígenes fez, não só de colocar o hebraico, de fazer a transliteração, de colocar as 3 versões judaicas e depois fazer esse trabalho de sinalizar no texto da quinta coluna da Septuaginta para ajudar os cristãos a fazerem as suas defesas apologéticas, mostraria que Orígenes foi capaz de criar talvez a única obra acadêmica que não foi capaz de ser repetida na história literária. Vocês sabiam que a hexapla nunca foi copiada? E se hoje a gente fosse reproduzir a hexapla, mesmo com toda a tecnologia que a gente tem, mesmo com a impressão, mesmo com todo o apoio que a gente tem hoje, nós provavelmente teríamos cerca de 9.000 páginas e 15 volumes. Certamente seria um trabalho hercúleo de anos, talvez décadas, e precisaria de uma equipe para fazer todo esse processo. Desde o processo de diagramação, do processo de revisão, do processo de transcrição, do processo de a própria escrita, do processo de estudo, todo o processo editorial. E pasme, foi feito por um homem com a pena e a tinta. Que absurdo foi a hexapla. Nada se compara a esse trabalho. E nada, a gente não consegue ter uma explicação factual, cabível, como Orígenes conseguiu fazer isso na sua época. Que não seja uma pessoa de uma capacidade não só intelectual, mas física e mental, que a gente distintamente não encontra nos dias de hoje. E talvez não encontrará tão facilmente, mesmo nós tendo aqui todo o apoio que a gente tem, que faltava naquela época. Lembrando que ele fez isso à mão. Não tinha prensa. Hoje nós temos mais do que a prensa, nós temos vários recursos. Então a hexapla foi um trabalho monumental jamais visto na história. E também não foi capaz de ser copiado. Então a gente sabe que a hexapla foi um trabalho gigantesco, megalomaníaco, feito por Orígenes, que jamais foi copiada, e ela ficou
gerenciada e guardada na biblioteca de Cesareia. Então, repetindo aqui, eu sei que existem discussões acadêmicas que tentam dizer que Orígenes queria, na verdade, normatizar o texto grego com o texto da primeira coluna, que é o texto hebraico. Mas como eu mostrei aqui para vocês, o contexto da época e as discussões que haviam entre judeus e cristãos, e a segunda coluna, que mostra ali um texto transliterado, indica o contrário, que Orígenes está fazendo um trabalho para municiar os cristãos que não tinham condições de ler ou entender hebraico, de ter acesso ao hebraico por meio do grego, e fazendo a quinta coluna os seus sinais diacríticos para poder dizer o que tinha e o que não tinha no texto hebraico e que poderia ser discutido ali como alteração, inserção, remoção ou inserção. Logo, se os cristãos quisessem dizer, olha, vocês acrescentaram isso, eles olhariam e viriam ali, por exemplo, o asterisco, eles saberiam que é uma coisa que está no texto hebraico e não está na Septuaginta. Quando eles viriam, por exemplo, o óbelo na Septuaginta, eles poderiam dizer, vocês removeram, porque está na Septuaginta e não está no texto hebraico. De alguma maneira, os cristãos tinham condições agora de discutir, de falar, de usar do texto. Essa foi a primeira ação monumental de crítica textual da história. Orígenes foi o primeiro crítico textual. E a diferença, o que a gente fala hoje de crítica textual, é que tudo voltado para o academicismo. Orígenes era um homem da mais alta piedade. Cometeu seus erros, claro, apesar de sua piedade teve conclusões que foram longe demais, mas ninguém negava a sua piedade, a sua santidade, a sua devoção e o seu trabalho. Que trabalho absurdo foi a Exapla. Então, meio que sem querer, por meio dos sinais do asterisco e do óbelo, ele meio que adequou a Septuaginta ao texto hebraico. Não por intenção de tornar a Septuaginta o texto hebraico, repito, mas por dar condições para os cristãos saberem o que tinha no hebraico e o que não tinha, e o que tinha na Septuaginta, o que não tinha no hebraico. A instrumentalidade disso fez com que a quinta coluna fosse um texto praticamente com os conceitos do texto hebraico, arranjado e meio que formatado como se fosse o texto hebraico. E alguns vão dizer assim, Orígenes foi enganado por aquele texto hebraico normativo que já continha erros e supressões ou inserções. Ao que parece, não. Orígenes sabia e marcou aonde tinha inserção e supressão e municiou os cristãos com isso. O problema é que ao fazer isso, pelo bem da apologética, ele acabou criando, na verdade, um grande problema com a Septuaginta. Porque a Septuaginta, na Exapla, ela estaria na quinta coluna. Só que ela estaria na quinta coluna com os sinais, para saber o que estava e o que não estava no hebraico. O que tinha sido removido no hebraico estava na Septuaginta, e o que estava no texto hebraico e não estava na Septuaginta. Qual o problema? A igreja viria a adotar a quinta coluna. Só que no processo de copiar a quinta coluna, a igreja foi, aos poucos, na época, eliminando sinais que Orígenes utilizou. Os sinais críticos, os sinais de crítica textual. E qual o problema disso? Que ao copiar a quinta coluna, e o processo de fazer essa cópia foi aos poucos eliminando os sinais, chegaria um momento que ninguém mais saberia o que era a Septuaginta, porque se você copia, porque ele adequou, o que não está na Septuaginta, ele pegou de uma das 3 versões que ele julgou ser melhor e colocou o sinal. Isso tem no hebraico, isso não tem no hebraico, e colocou isso para os cristãos saberem. O problema é que, ao copiar a quinta coluna e no processo de cópia, os sinais foram sendo esquecidos, apagados. E isso tornaria a Septuaginta, da quinta coluna de Orígenes, um texto misturado com Áquila, Símaco e Teodócio. E, consequentemente, a Septuaginta se perderia por longos séculos. Então, o que era para ser uma marcação de acréscimo acabou se tornando parte do texto definitivo. Então, teria Orígenes colocado a Septuaginta nas mesmas condições do texto hebraico, mesmo sem ele querer isso, mesmo que a intenção dele fosse capacitar os cristãos a fazerem a crítica e saberem aonde estava o texto da Septuaginta e aonde estava o texto hebraico, e para poderem fazer as discussões. Só para vocês terem uma ideia,
de como o Orígenes poderia ajudar, eu vou usar só a título de exemplo, tá? Não estou dizendo que na versão da Septuaginta de Orígenes estava assim, mas muito provavelmente estava. No Salmo 96:10 é dito assim: dizei entre as nações, o Senhor é rei. Na Septuaginta está diferente. Se você vê a citação de Justino Marte no seu diálogo com Trifão, ali era um debate entre um cristão e um judeu. Recomendo muito que você faça a leitura quando você puder. Isso está na patrística, você consegue encontrar facilmente o material, né, do livro de Justino Marte, chamado O Diálogo com Trifão, onde, nessa mesma passagem, em que diz: dizei entre as nações, o Senhor reina, ou o Senhor é rei, como está no texto hebraico, na Septuaginta, municiada por Justino Marte, estaria da seguinte forma. Lembrando que na Septuaginta você vai retroagir um capítulo do Salmo, o que seria 96:10 no hebraico, no grego seria 95:10. Está assim: dizei entre as nações, o Senhor reina desde um madeiro, ou desde uma árvore, apoto xilu, desde uma árvore ou desde um madeiro. Qual o problema? Isso estava na Septuaginta e na alegação de Justino Mártir, isso teria sido removido do texto hebraico normativo no momento que ele estava tendo aquela discussão com Trifão, e ele coloca isso muito abertamente no seu debate. O que Orígenes teria feito para marcar, por exemplo, na Exapla, nessa sessão onde Justino Mártir faz essa afirmação, o que Orígenes faria para explicar para o cristão mais tarde que aquilo teria sido removido no Antigo Testamento hebraico? Ele colocaria um óbelo somente na expressão desde um madeiro. Então ele marcaria um óbelo em apó e colocaria um metóbulo, que é aquele sinal para indicar até onde foi a supressão ou a remoção, em xilu. E ali ele diria: isso tem na Septuaginta e não tem no texto hebraico. O cristão, ao tomar conta disso, ele poderia dizer: vocês removeram a expressão desde uma árvore, do mesmo jeito que Justino Mártir fez. Lembrando que Justino Mártir vem antes de Orígenes, então ele não se beneficiou da Exapla. Ele já tinha ali condições de debater, porque ele conhecia tanto o texto hebraico quanto o texto grego. Mas outros cristãos, mais adiante, teriam dificuldades de ter essas informações, porque eles não conseguiriam entender o texto hebraico, e se eles fossem ler as traduções de Áquila, Símaco e Teodócio, eles teriam muito trabalho para ficar descobrindo os acréscimos. Orígenes fez todo o trabalho sujo, mostrou aonde estavam as coisas e como eles poderiam se pronunciar diante de cada situação de remoção e de inserção. Lembrando, foi um trabalho apologético, louvável, estupendo, jamais visto na história. Porém, o trabalho que ele fez para defender, talvez, a Septuaginta, foi o trabalho dele misturar a Septuaginta com as outras versões, porque na cópia da quinta coluna, mais tarde, esses sinais se perderiam e não daria mais para saber o que foi acrescentado e o que não foi. Assim, em prol da defesa cristã, Orígenes teria sacrificado a autonomia da grega antiga, da Septuaginta grega antiga. E naquele momento, as misturas com as versões das recensões judaicas já teriam atingido um patamar que não seria mais possível você saber onde estaria realmente o texto original da Septuaginta. Orígenes, em procurar fazer o bem apologético, acabou criando o maior problema para o texto da Septuaginta, a grega antiga. Esse foi o problema causado no terceiro século. Você deve estar se perguntando, então a Septuaginta que nós temos no dia de hoje, essa Septuaginta misturada, essa Septuaginta que sofreu as consequências das perdas dos sinais de Orígenes? Mas aí tem a boa notícia, e a gente vai deixar isso para o último vídeo, que a gente vai explicar como foi a recuperação da Septuaginta original. Foi possível recuperá-la, a Septuaginta original, por meio de 2 processos. E quando eu digo original, eu pelo menos até a quinta coluna de Orígenes. Lembrando que já na quinta coluna, mesmo sendo chamada de a grega antiga, ela já poderia ter sofrido algumas modificações, por meio das cópias ou mesmo por meio da saturação daquelas 3 traduções. Lembrando que elas foram bem antes de Orígenes. Áquila, Teodócio e Símaco foi antes de Orígenes. Aí foram necessárias as recensões cristãs
para a gente poder chegar na Septuaginta. E aí a gente vai deixar isso, trazer a clareza da recuperação da Septuaginta para você no nosso último vídeo, no volume 3 dessa série chamada A Jornada da Septuaginta. E vocês vão ficar impressionados como o arranjo de Deus, ele não deixa as coisas se perderem. O Senhor age na entrelinha, o Senhor permite que certas coisas aconteçam e o Senhor é responsável por guardar o texto. Sim, a Septuaginta viria a ser recuperada por meio de 2 processos, repito. Um deles ainda aconteceu na Idade Antiga e um outro processo, que seria como um processo de validação da Septuaginta, aconteceria mais tarde, a partir de 1947, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, onde a gente pôde ver o que é realmente texto massorético, o que são aqueles textos antes da massora e da tradição rabínica a partir do século IX, onde os sinais vocálicos foram sendo inseridos e o texto hebraico, seguindo aquele padrão normativo que já seguia os 3 tradutores, Áquila, Teodócio e Símaco, viria também se tornar o padrão do texto massorético, que é o padrão de tradução do hebraico para as nossas Bíblias. A pergunta que nós temos que fazer é por que nossas Bíblias seguem exatamente o texto massorético? Não deveria as nossas Bíblias seguir a Septuaginta e só em alguns casos o texto massorético, quando fosse necessário se servir do hebraico? Principalmente quando não houvesse dúvidas de alteração ou de modificações ou de corrupções? Quando a gente tiver certeza que não houve corrupção, é claro que o texto hebraico se serviria muito bem, porque ele é uma língua muito rica em alguns aspectos que mesmo a Septuaginta não consegue. Lembrando que a Septuaginta é uma tradução e ela tentou preservar algum semitismo no processo de tradução, mas ela nunca conseguiria preservar o mesmo semitismo que teria sido preservado pelo texto hebraico. O problema é que hoje as Bíblias se valem do texto hebraico primeiro para depois procurar alguma distorção do texto hebraico. O problema é que se você se valendo primeiro do texto hebraico para depois achar distorção, a chance de você ser vítima dessa mistura é muito maior do que você se servir, por exemplo, da Septuaginta e quando tiver certeza, quando o texto hebraico concordar com ela, pelo menos na estrutura, no padrão, aí você se servir do hebraico. E é lógico que eu estou dizendo aqui que a Septuaginta não é uma versão, uma tradução que é completamente afastada de erro, ou de algum equívoco, ou de alguma influência dos tradutores que a fizeram. Eles tinham influências, por exemplo, uma das influências que os tradutores da Septuaginta aplicaram de forma nítida foi não colocar o nome de Deus na tradução. Eles suavizavam, por exemplo, quando tinham certas coisas que deveriam ser aplicadas a Satanás. Muito provavelmente a palavra querubim, pelos tradutores da Septuaginta, não foi aplicada diretamente a Satanás. E outras partes também dos tradutores da Septuaginta que eles evitavam formatar Deus dentro do conceito pagão do panteísmo da época, tanto semítico quanto de outras culturas, como o próprio panteísmo, panteão, né? Aquela ideia dos vários deuses gregos. Então eles evitavam, por exemplo, usar certas manifestações, certas condições de antropoformismo. Então eles evitavam comparar Deus com alguma forma humana. Eles faziam o máximo possível para que não houvesse nenhum risco de idolatria. Teve essa influência, com certeza. Então, assim, a gente não pode colocar a Septuaginta num patamar de que a gente não tem que entender certas nuances, certos obstáculos que precisam ser vencidos e, às vezes, para vencer esses obstáculos, a gente vai precisar do hebraico. Não tenha dúvida que a gente vai precisar do hebraico para muita coisa. A própria pluralidade de Deus que vem do termo Elohim, a gente não vai conseguir encontrar na Septuaginta com a palavra theos. Então tem coisas que o grego precisa ser vencido pelo hebraico, mas só quando a gente tiver certeza que ali não houve corrupção do texto massorético. Então poderíamos começar com a Septuaginta, servindo como uma espécie de crítica textual para a gente chegar no texto hebraico mais puro e aí sim se valer da língua hebraica. Mas não é o que parece que acontece nas nossas traduções, e mesmo as nossas traduções acaba se servindo de muitas falhas, de possíveis corrupções que vieram ou herdaram ou tiveram algum rastro desse texto, que foi o texto normativo da época. Mas a gente vai tirar mais detalhes sobre tudo isso no nosso último vídeo, onde a gente vai falar da recuperação da Septuaginta e finalizar esse assunto.
Então fique com a gente até o final dessa série da jornada da Septuaginta. Obrigado por você ficar comigo até aqui. Fique aí à vontade para deixar o seu comentário. E se você achar que esse vídeo ele e tem algum valor para pessoas que estudam a Bíblia ou que precisam entender mais dos textos sagrados, compartilhe esse vídeo com alguém. É isso, nos vemos logo ali.